Hoje é dia do pai. Mas o que é que isso significa nos dias que correm? A figura paterna tem vindo a ser percepcionada de forma diferente ao longo dos últimos anos. Aquela figura austera e de autoridade máxima da família que outrora existia tem vindo a alterar-se e a moldar-se a uma imagem de um pai diferente. A figura do pai como educador e não só como aquele que sustenta a família tem vindo a ganhar terreno e há homens que decidem ficar em casa com os filhos enquanto a mãe trabalha. O que é que faz um pai ficar em casa? Há muitas circunstâncias. Podemos ficar por opção. Eu conheço alguns casos que ficaram por opção. Outros ficam porque trabalham a partir de casa e acaba por ser uma continuidade. No meu caso, digamos que foi um pouco forçado. Tenho 2 filhas e das duas alturas foi porque não quiseram renovar contrato. Então acabei por ser um pai em casa, desempregado, a tentar encontrar emprego ao mesmo tempo, mas cheguei a uma altura em que, não, vou primeiro ficar com a minha filha, a minha mulher entretanto voltou ao trabalho e acabei por ficar com ela naturalmente. E o emprego ficou um pouco para a segunda opção. De ser pai em casa sozinho e tentar trabalhar é para esquecer. Ou ficamos mesmo a tempo inteiro como pais e prescindimos do trabalho, que acaba por ser... tem as suas vantagens e as suas desvantagens. As desvantagens financeiras são óbvias, porque as despesas são todos os meses e um ordenado não chega para todas as despesas. Mas acho que teremos que destrinçar. Acho que não há nenhum pai que consiga, por exemplo, eu conheço um freelancer que ele diz mesmo, quando os meus filhos estão em casa eu consigo fazer trabalhos chatos. Ponho-os a ver televisão ou ponho-os a brincar os dois e vou fazer trabalhos chatos, mas trabalhos criativos, ainda por cima, estando na área da comunicação, nós estamos sempre a precisar de ser mais criativos. Não são trabalhos rotineiros, acabam por ser exigem mais da criatividade. E eu, como formador, também preciso de algum tempo para preparação, para me informar, tenho que fazer análises e para tornar as coisas muito mais simples para os formandos, acaba por ser também muito mais exigente a nível mental. E estar com um filho sempre a pedir-nos, a exigir-nos atenção, e que deve exigir, porque merece, torna-se tudo muito mais difícil. Pai em casa, que no caso do Rui passou por uma decisão forçada, uma experiência difícil, mas muito compensadora. E acho que é uma experiência muito recompensadora. No início custa muito a passar, porque nos primeiros 2 anos eles são muito dependentes, mas depois quando eu olho para trás e vejo o que fiz com a minha filha, sinto-me orgulhoso, percebes? E acho que foi uma boa opção os primeiros meses depois da minha mulher ter ido trabalhar, ter ficado com ela, porque senti que ela, quando foi para o infantário, que foi aos 18 meses, ia uma menina diferente. Não posso dizer que iria muito independente ou não, mas agora que já se passaram 8 anos, vejo que foi uma boa decisão. Mas será que um homem é capaz de tomar essa decisão por si? O Rui acha, no seu caso, que não. É uma pergunta difícil, sabes? Porque eu sou uma pessoa muito ativa a nível de trabalho. Digamos que eu tenho uma tendência para ser o workaholic com a qual eu luto todos os dias. Eu acho que não era capaz de tomar essa opção por mim próprio. Mas como fui obrigado, entre aspas, a ficar, também não acho que seja mau. Acho que os 2 primeiros anos são espetaculares de estar com os filhos, porque tu vês evoluções quase todos os dias. Por exemplo, no outro dia foi assim um dia mais tenso, estávamos muito cansados, estávamos assim muito mais exaustos e de repente a minha filha dá assim 1 ou 2 passinhos e tudo isso fica, ok, parece que te esqueces. Quando um pai diz que estás muito exausto, mas um sorriso compensa, é verdade. Porquê? Porque vês que ali também há muito trabalho teu e que há muito cansaço, muito investimento. E quando vês que esse teu investimento de tempo e de amor funciona, e é espetacular. Achas que existe estigma social para homens que ficam em casa com os filhos? Completamente. Por exemplo, uma coisa que eu reparei são os olhares. As pessoas não verbalizam, mas olham, percebes? Eu ir com a minha filha beber café a horas
normais de quem deveria estar a trabalhar. E as pessoas ficam, mas porquê é que ela está com ele? Então não tem infantário, mas porquê é que é mãe? Ou, por exemplo, eu agora, quando estás a trabalhar, tanto na minha primeira filha como na segunda filha, estás a trabalhar e tu dizes, olha, desculpa lá, mas esta semana não posso porque vou ficar com a minha filha porque ela está doente. As pessoas ficam estranhas, mas porquê? A mãe não pode? Mas porquê é que tem de ser a mãe? Percebes? E a minha resposta muitas vezes é, mas porquê é que tem de ser a mãe? Porquê é que não posso ser eu? E porque as pessoas têm aquela tendência, não, o homem não pode ficar em casa com os filhos. E mesmo que não verbalizem, há sempre aquele olhar de estranho, algumas atitudes que tu sentes. Por exemplo, no supermercado, quando estás com a tua filha ao colo, ou no carrinho, na fila, as pessoas olham para ti com o ar estranho. Mas porquê é que faz aqui um homem com uma criança ao colo num supermercado? Mas porquê não posso? Ou então acham assim piada, porque eu acho que a discriminação não é só pelo ar de desdém, mas também pela piada. Tão fofinho um pai com a filha. Isso também denota já algum preconceito. Se calhar agora, nesta minha segunda filha, estou a sentir menos, mas na primeira filha senti muito, e estamos a falar numa diferença de 8 anos. Em 2005, 2006 sentia-se uma maior estranheza, mas hoje em dia, como quase toda a gente está desempregada, a pessoa pensa, ele está com a filha porque deve estar desempregado. Pronto. Acho que o desemprego ajudou muito a tirar alguns estigmas na sociedade. Primeiro, que o empregado é um inútil e que é um preguiçoso, e o segundo é que os pais afinal até podem ficar com os filhos em casa. Um estigma social que reflete um problema estruturante nas políticas sociais e na lei, e que começa logo à nascença com o direito a criar os filhos. Vamos ser sinceros, acho que o Partido Socialista, o Sócrates, as últimas decisões que ele fez, foi do governo que instituiu aquele primeiro mês, o pai podia ficar um mês em casa quando a criança nascesse e depois mais um mês. Acho que esse foi o primeiro passo, mas não é suficiente. Uma família toda é penalizada a nível financeiro só porque quer cuidar dos filhos. Depois pensamos em casos como a própria Ucrânia, que agora está na moda. A Ucrânia tem 2 anos de licença de maternidade. A mãe pode ficar 2 anos, a Suécia pode ficar 2 anos, a França também, os pais podem ficar também bastante tempo com os filhos. E nós estamos a olhar para Portugal e continuamos a ser explorados, basicamente. Eu conheço um caso de uma mãe em que a empresa chamou-a e negociou, pagava um extra todos os meses e ela ficava só um mês em casa com o filho. Acho que em Portugal pode haver algumas decisões políticas, mas não há vontade de fazer com que essas decisões sejam executadas. Não sinto isso, não. Sinto que ter família, falam da natalidade, mas ter família é penalizante em Portugal. Mesmo em entrevistas de emprego, quando dizem, então e tem filhos? Tenho. A cara da pessoa que nos entrevista muda completamente. Em vez de ver, não, tem filhos, é uma pessoa responsável, não, pelo contrário, é uma pessoa que já não vai fazer horas extra ou que se calhar ao fim de semana também não vai trabalhar. Em Portugal, o pai tem direito a 10 dias úteis de licença obrigatórios, 5 dias logo a seguir ao nascimento e os restantes dias, seguidos ou não, nos 30 dias a seguir. Caso queira, o pai tem ainda mais 10 dias úteis de licença que não são obrigatórios, mas que têm que ser gozados enquanto a mãe estiver de licença parental inicial. Mãe e pai têm direito à licença paternal alargada por um período de até 3 meses cada um. Uma licença que só pode ser gozada por um de cada vez, caso decidam ambos tê-la, pelo qual têm também direito a subsídio. Mas se na lei se começou a dar os primeiros passos, embora insuficientes, e se até já se começam a ver os pais a tomar conta dos filhos a tempo inteiro, então o que falta mudar para que estes direitos sejam efetivamente reconhecidos? Não sei, se calhar uma revolução de mentalidade, sim, mas como é que a gente a faz? Se não tentamos impor algumas regras, como é que a gente poderá fazer mais rapidamente? Não sei, não te consigo dizer, é muito difícil dizer isso.